Brasil, há mais de 20 anos, testemunhando milagres no estado de Roraima. Não importa o seu credo, venha e participe. Toda quarta-feira, a partir das 19h30, na sede nacional da AD Brasil, localizada na Avenida Benjamin Constant, 2042 Centro. O milagre que você precisa, Deus tem. Saiba tudo o que acontece na AD Brasil através do site www.adbrasil.org. Lá você encontra informações institucional, eventos promovidos pela igreja, além de notícias das missões nacionais e internacionais que estão transformando vidas ao redor do mundo. Navegue pelas guias disponíveis no site, explore mensagens inspiradoras, confira os horários dos cultos, faça suas doações e encontre nossa central de atendimento. Acesse www.adbrasil.org. Se conecte com Deus e seja edificado. Discipulado, falando de Cristo para novos cristãos. Olá, querido! Seja bem-vindo ao programa Discipulado de hoje, desse sábado, 11 de outubro. Olha, daqui a pouquinho, meio do mês de outubro, é o mês das mulheres. Daqui a pouco chega novembro, dezembro e a gente já está pensando no cordeiro, no porco assado, ali no Campo do Murupu. Já estamos começando a conversar a respeito do nosso Natal e fim de ano, né? São os 3 últimos meses do ano, outubro, novembro e dezembro. E hoje, 11 de outubro, o assunto é importante. O discipulado traz um assunto até meio que misterioso, meio que medroso, falando de o discípulo e a assombração. Inclusive, aqui por trás dos estúdios, né, por fora ainda da programação, já andaram me perguntando o que seria o assunto, né? É exatamente isso, o discípulo e a sua relação com o medo de assombrações, né? Como assim, pastor? Seja mais direto, né? Mateus 14, do versículo 26 em diante, inclusive ao final do programa a gente vai melhorar esse diálogo, nós vamos ver aí a conversa, aliás, um fato que ocorre com os discípulos, né? De noite, vento, água, trovões, relâmpagos, e ali vem Jesus andando sobre as águas. Então, o que você espera que pode acontecer, né? Os discípulos se assombram, é exatamente isso. Eles ficam assustados, inclusive em algumas traduções chega a dizer que eles como que tivessem visto um fantasma e ficaram aterrorizados. Ali, imagina, irmãos, a cena, né? Você no meio do mar, e ali vento, tempestade, trovões, escuridão, instabilidade, e do nada alguma coisa vindo sobre as águas. Os discípulos se assombraram ali. Mas aí Jesus ergue sua voz e diz: ei, sou eu, aquietai os vossos corações, sou eu que estou aqui. E aí é que eles reconheceram a voz de Cristo, e um dos discípulos foi mais audacioso, mas deixemos isso para o último bloco e a gente vai melhorar esse diálogo. Então, a relação do discípulo com assombrações, que na verdade nós não temos relação nenhuma, tá? Só para que fique claro, o cristão, aquele que está em Cristo Jesus, não é para padecer assombrações. Pastor, mas na casa que eu moro, meus pais compraram dos últimos moradores e disseram que na frente houve um assassinato, ou na própria casa houve algum tipo de coisa. Eu não sei se você aí já ouviu esses testemunhos de pessoas que dizem que houve batida de panela na cozinha na madrugada, que houve porta batendo, e ali houve passos pela casa. Esse negócio é sério. E aí, pastor, mas não é real isso daí? Acontece ou não acontece? Existe ou não existe? O que fazer? Eu sou um discípulo de Jesus
E às vezes eu tô com medo, com receio desse tipo de coisa. Aquieta o coração, Jesus aparece no meio da escuridão. Quando eles pensam que não, ele traz ali a calma, a paz ao ambiente, diz: ei, eu estou com vocês, aquietai o vosso coração. Eu falo isso porque eu trabalho num ambiente fechado, num posto de uma só pessoa que está trabalhando ali, não é em dupla, não é trio, né? E alguns companheiros já relataram para mim que durante a noite eles escutam alguns passos lá nos corredores, houve alguma coisa lá pela cozinha, e eu fico dizendo assim: rapaz, mas vocês ficam assistindo o que não deve assistir. Aqui vai a dica, viu? Você que gosta demais de querer assistir filmes de terror, né? Filmes que trazem à memória esse medo arrepilante, e quando pensa que não, a mente mente. Chega no momento que a mente ela vai começar a desenhar certas coisas. Eu me lembro que eu estava servindo o Exército Brasileiro lá em Pacaraima. E para quem conhece Pacaraima, o pelotão do Exército, ele é de descida, e lá na parte de baixo tem uma pocilga. Eu sempre comento isso, que a pocilga tem um murozinho de 1 metro, mais ou menos, e um arco branco, escrito alguma coisa que eu não lembro agora. E de madrugada, irmãos, 2, 3 horas da manhã, você cansado, fadigado, descendo para aquele posto, parece assim um cenário de um cemitério, né? Começa por aí. E aí, eu com sono, me escondi por trás de umas árvores lá e pescando ali, querendo estar acordado e olhando para o muro onde tinha um porco desenhado. Do nada, irmãos, não é brincadeira não. Eu sei que foi uma peça da minha mente, com certeza. O porco começou a correr do muro. Aí eu digo: Jesus de Nazaré, chega aqui, que eu sou crente e tô assombrado aqui agora. Irmão, lá vai eu lavar o rosto. Mas o que é isso? A Bíblia diz que aos mortos está ordenado, ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, né? Morreu, segue-se o juízo, né? Não tem mais como os mortos regressarem para querer bater em panela, andar pela casa ou coisa parecida. Agora, é claro que durante o programa nós vamos falar das forças espirituais, que inclusive Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita a respeito disso. E nós precisamos estar blindados em Deus, porque o mundo espiritual de fato existe. A Bíblia não apoia a crença em fantasmas antes de qualquer coisa, né? Quando os discípulos pensaram que viram um fantasma, Jesus disse: não, eu sou real, é carne e osso, né? Após a morte, os servos de Cristo deixam o corpo e passam a habitar com o Senhor. Porém, Satanás e seus demônios podem se manifestar para enganar, mas os crentes têm autoridade em Jesus para repreender todos os demônios que se manifestam em suas vidas ou ao redor dela. Porque no próximo bloco eu vou citar aqui um outro episódio que eu vi quando eu ainda era jovem, ali 18, 19 anos, e foi real, e eu fiquei assombrado. Fica aí ligadinho na programação de hoje, 11 de outubro de 2025, o discípulo e a assombração. Toda assombração que possa vir contra a sua vida, contra a sua família, você pode repreender debaixo do sangue do Cordeiro, né? Em nome de Jesus. Fique aí, vamos de música, adore comigo com essa bela canção. Envie aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no grupo de amigos, da família, pelo menos para 10 pessoas, que a programação de hoje do Discipulado está apenas começando, e falando de uma forma um pouco engraçada, mas muito séria, desse assunto que é sobre assombrações, fantasmas, que não é o Gaspar, né, o fantasminha camarada, não, tá bom? Um cheiro na alma de todos, permaneçam ligadinhos nessa programação. Ouço Deus me chamando, com
com sua doce voz. Ele sussurra meu nome com muito amor. Eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Sua voz me traz paz e me faz entender que a sua vontade é melhor pra mim. Só me resta dizer, eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará até o fim. Muito bem, bela canção aí do 4x1. Seja bem-vindo aqui à programação de hoje da Rádio Web Nossa Voz, com o discipulado falando de Cristo para todos os cristãos. Você que é novo convertido, chegou agora nessa programação, foi presenteado aí por alguém que enviou para o seu WhatsApp. Seja muito bem-vindo. Você que é da Universal, que é da Graça, que é de outro ministério, da Presbiteriana, que é do Nazareno, sejam muito bem-vindos a essa programação, que é uma programação 100% evangélica, pentecostal, protestante e que prega a palavra de Deus como verdade plena sobre a vida de todo ser humano. E a programação de hoje aqui do Discipulado, que ocorre todos os sábados de 11 ao meio-dia comigo, evangelista Josué Silva, o tema é o discípulo e a assombração.
Eu falo assim porque há muitos que estão dentro da igreja que andam assombrados com muita coisa, não apenas no mundo espiritual, tá? Às vezes estão assombrados aí com a política existente, estão assombrados com a questão social, estão assustados com a questão de guerras pelo mundo, estão assustados às vezes ficam perplexos com tantas tragédias que estão acontecendo no mundo de forma geral. Isso tudo traz uma espécie de assombrações aí sobre a vida de muitos cristãos. Mas nós temos que entender que Jesus, em meio às crises, traz estabilidade espiritual e emocional. E é justamente a ideia dessa programação, utilizando ali de Mateus 14, onde Jesus aparece no meio andando sobre as águas e os discípulos se assustam, onde ele diz: coragem, né? Sou eu, Jesus, tenham coragem, não tenham medo, né? A frase é exatamente essa. E nós não é para termos medo de tudo que está acontecendo, mas pastor, está se cumprindo aí Mateus 24, né? Que fome, pestes, rumores de guerra. E está se cumprindo tudo, e a gente está assombrado com essas coisas. Inclusive, fui recentemente indagado a respeito disso. Mas nós precisamos continuar com a nossa convicção em Cristo Jesus como nosso Salvador, e que há uma esperança, uma promessa. Jesus chegou a dizer que irei para o Pai, preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, há uma promessa de Cristo à igreja, que nós estaremos com Ele. Então, continuemos crendo. Ah, pastor, mas e se eu morrer? Lógico, os que morrem em Cristo, com Cristo permanecem. Olha o que a Bíblia diz. A fé cristã ensina que após a morte, os crentes vão para Deus e os incrédulos para um lugar de punição. Aqueles que nunca desejaram aceitar a Jesus e abandonaram o pecado. Negando a ideia de que os mortos retornem como fantasmas, né? A crença em assombrações, portanto, é vista como uma ilusão demoníaca que pode ser combatida pela fé. Ah, o fulano está vendo isso, o fulano está vendo aquilo, como eu disse no bloco passado, né, no meu trabalho. Que alguns dizem que ouve, que vê alguma coisa. Eu digo, eu nunca vi e nem vou ver. E se porventura ver, eu repreendo pelo sangue de Jesus. Está repreendido. Primeiro porque bala humana de homem não mata o que é espiritual. O que mata, o que afronta e que bate em mesmo nível é a sua vida espiritual com Deus. Aí, presta atenção, crente, vigia para não perder o céu. Você está bem com Deus? Você está bem nas orações, nos seus jejuns, na palavra, firmado, indo aos cultos de doutrina, estando na EBD, presente na casa de Deus, amando teu próximo, a ti mesmo, como a ti mesmo, em obediência aos evangelhos e tentando viver honestamente, servindo a Jesus? Então não tem nada desse mundo exterior que possa querer lhe afetar se você está firmado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Agora, é claro, existe aí nos Estados Unidos alguns caçadores de casas assombradas, né? Eles vão procurar casas que houve assassinatos brutais, florestas que houve tal coisa. Meu irmão, não fica procurando sarna para se coçar, não, entendeu? Não fica procurando coisa para... porque eu tô protegido e eu tenho peito de aço no Espírito Santo, eu posso ir procurar como pessoas que vão para terreiros e outros lugares, né? Vão procurar outras religiões ocultistas, espiritualistas, que é diferente da nossa, com algumas características, aí ele vai sair assombrado. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é ir para a casa de Deus mesmo, buscando o Senhor, porque onde há Deus há luz, não há trevas. Deus é luz, não é trevas, age na luz, não nas trevas. Né? Então, a crença em assombrações, portanto, é vista como uma ilusão demoníaca que pode ser combatida pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. E a fé, em Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé.
ter Deus no coração e saber que ele é contigo. E pela autoridade dada por Jesus aos crentes para repreender o mal e pela presença do Espírito Santo que protege e guia. Então, Satanás e seus demônios podem se manifestar para enganar. Então, eu quero chegar aqui no nível da programação a respeito de assombrações. O inimigo age no medo. O medo sempre foi uma arma muito poderosa para muitos impérios e imperadores. Então, conta-se a história que um imperador ele tinha acampado o seu exército num vale e no dia seguinte ele iria confrontar o exército inimigo. O que ele fez? Esse grande general reuniu o seu exército, deu uma palavra de ânimo e disse: olha, bebam, comam e durmam, porque amanhã nós caminharemos para a vitória. Fez aquele discurso. Quando dá por volta de 12 horas para 1 da manhã, o seu melhor soldado sai, vai no terreno do inimigo, mata 10 soldados dos melhores do terreno do inimigo, traz as cabeças dele e volta para o seu arraial, no silêncio da madrugada. Quando dá umas 2 horas da madrugada para 3, o general acorda com um alvoroço no meio do campo de batalha ali do exército. E ele acorda e pergunta do escudeiro: o que está acontecendo? Não, o nosso melhor homem foi lá no exército inimigo, trouxe 10 cabeças. Se ele trouxe 10 cabeças, a vitória é certa amanhã. Ao general: e foi isso que aconteceu? Foi, general. O povo está evocacionando ele lá, está elogiando ele, exaltando ele. Aí ele, pois, reúne o exército. De madrugada mesmo. Aí reuniram o exército, todo mundo orgulhoso daquele melhor soldado que foi lá e matou 10. Vai ser fácil amanhã, beleza. O general chamou o soldado e disse assim: corta a cabeça dele na frente de todo mundo, do exército inteiro. Aí os generais auxiliares disseram: meu senhor, esse é o nosso melhor homem, é o nosso melhor soldado, é o nosso melhor estrategista. Aí ele: eu não quero saber, corte a cabeça dele. Eles tentaram por mais um pouco, ele disse: corte a cabeça. E aí ele foi degolado na frente do exército. Ali todo mundo ficou pasmo, assombrado e com medo, porque a palavra do general era de morte e não de vida. Então o medo, ele foi usado como um domínio das massas por muito tempo, né? O medo, né? E esse general, claro que o general também estava dando um ensinamento para o exército que aquele soldado agiu de forma arbitrária, desobediente e rebelde à ordem que ele havia dado. É claro que essa ilustração tem esse sentido, mas eu estou falando aqui do medo que o general levou ao coração do seu exército, dizendo o seguinte: quem tentar ir em desobediência vai parar com a cabeça cortada. Aí tem medo ou não tem? Então o medo, ele existe. E Satanás e seus demônios podem se manifestar para enganar, mas os crentes têm autoridade em Jesus para repreender todos os demônios que se manifestam em suas vidas ou ao redor. Uma certa vez, eu ainda muito jovem, trabalhava numa borracharia ali no bairro da Liberdade. A borracharia na frente, isso é um fato, eu vi com os meus próprios olhos, e ali eu ouvia na rádio, enquanto estava na borracharia, aquela programação da rádio de possessão, expulsando demônios, e eu ficava me perguntando assim, né, sentado na cadeira, esperando um serviço chegar: será que isso é verdade mesmo? É ou não é? E tal. E até que teve um dia que eu estava na borracharia, eu já crente, sempre nasci no evangelho. Atrás da borracharia tinha uns 3 quartos de aluguel. E uma das moradoras correu lá para frente. Eu já era jovem, eu tinha meus 17 para 18 anos. Aí, Josué, irmão Josué, a filha da fulana tá tendo alguma coisa lá atrás no quarto. Aí, irmãos, eu fui, assim, tranquilo, sem
sem esperar algo de diferente demais. Irmãos, quando eu bato na porta, que eu entro no quarto, a menina tá estirada no canto da parede, assim, sabe aquela cena de filme de terror, de possessão? E com o olho virado. Aí eu dei uns 3 passos para trás, assim, fiz uma oração, digo, Deus, eu sei que isso existe. Tem misericórdia. Pensa no homem que ficou assombrado, fui eu. Aí, mas era o único crente que estava no lugar. Aí a vizinha, sabendo que eu era crente, disse assim, Josué, vai lá e expulsa o demônio aí da filha da fulana. Meus irmãos, e eu entrei naquele quarto e repreendi em nome de Jesus. E foi uma coisa de 1 hora, mais ou menos, repreendendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, aquela coisa toda. Aí, e com aquele receio que dá um calafrio miserável na gente, sabe? E, irmão, teve um momento que ela acalmou, aquele sussurro todo parou, e eu perguntei pelo nome dela, né? Preservando aqui o nome da pessoa. Fulana, tá tudo bem? Tu quer aceitar Jesus como teu salvador hoje, agora? Aí ela só ficou calada. Aí sabe o que é um mar parar? Ela parou, até parecia que o coração não batia. Aí eu fiquei assim, meu Deus, tá tudo bem com ela? Tá tudo bem contigo? Irmãos, ela virou o rosto olhando pra mim assim, com aquele olhar demoníaco de novo. Enquanto isso, estava chegando umas irmãs do ciclo de oração e me socorreram aquele dia assombroso. Eu tô contando isso aqui como um exemplo, rindo, mas o negócio é sério. Infelizmente, aquela jovem era uma jovem bonita e tinha uma vida de pecado, uma vida de devassidão, de bebida, de prostituição, e é tudo que o diabo quer. Olha aqui o que diz, ó. Satanás e seus demônios podem se manifestar para enganar, mas os crentes têm autoridade para repreender. Naquele dia ele estava de fato possuindo aquela jovem. Até hoje eu nunca mais a vi, não sei como está, mas a chance de aceitar Jesus está sempre às portas. Enquanto há vida, a salvação. E aí a cidade de Boa Vista, aqui em Roraima, está cheio de igrejas pregando, pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, líderes, pregando o evangelho e apresentando a Jesus como o libertador. Libertador de todo pensamento assombroso, de todo pensamento de morte, de suicídio, de esquizofrenia, né? O esquizofrênico, se eu não me engano é essa palavra mesmo, se eu estiver errado me corrija aí, ele vê vultos, né? Ver vultos, ouve vozes, e a gente sabe que o inimigo ele se aproveita desse medo da pessoa, e você se surpreenderia a quantidade de pessoas que são cristãs, que se dizem de Jesus, que estão dentro da igreja e que têm esse tipo de comportamento. E nós precisamos pedir aí a proteção divina, né? Porque olha o que diz o texto aqui. Ao receber, a Bíblia ensina que os mortos não têm consciência e não participam mais das atividades da vida terrena. E aí tem um fato que Saul, né? O rei Saul, angustiado, atribulado, o Espírito Santo já não mais com ele, não respondia a ele por nada, de forma alguma, foi procurar o quê? Uma feiticeira, foi procurar uma ocultista, alguém que convidava os mortos a falar, e aí aparece supostamente ali Samuel, né? E a gente sabe que o inimigo ele age de engano, né? Ao receber Jesus como Senhor e Salvador, o maligno não o toca como crente. Agora entenda uma coisa, não é só ir para a igreja, não é só estar na igreja que lhe livra do maligno. O que lhe livra de fato do maligno é você seguir o evangelho, a palavra de Deus, ter uma vida de comunhão, e você, mais do que ninguém, sabe se você está ou não bem com Deus.
Porque eu não estou com você 24 horas, não tem ninguém com você 24 horas, até quem é casado como eu há 24 anos, indo para 25, não estou 24 horas com a minha esposa. Eu estou um bom tempo do meu dia. Mas há horas, muitas horas, que a gente fica distante, principalmente quando eu estou de plantão. Ou seja, só você e Deus sabe como você está com Ele a respeito. E aí tem muita gente padecendo assombrações. Mas, pô, bem, vamos pedir música. Próximo bloco, nós vamos comentar um pouquinho a nossa lição de amanhã, a segunda lição do quarto trimestre, falando aí do Evangelho de João, o Evangelho do Verbo Divino. Não deixe de estar na Escola Bíblica Dominical amanhã, hein? Ouça essa bela canção e adore a Jesus comigo.
Muito bem, glória a Deus. Estamos com a programação aqui da Rádio Web Nossa Voz, com o programa Discipulado, comigo, o evangelista Josué Silva, falando hoje sobre o discípulo e a assombração. Esse sentido aí mesmo do mundo espiritual, que infelizmente de fato existe. Assim como existe Deus governando sobre todas as coisas, existe as forças do mal, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que ele impulsiona muitas pessoas de forma assombrosa para fazer aquilo que lhe apraz, que ele deseja. Infelizmente, existe, acontece, e nós precisamos pedir proteção de Deus. O Salmo 91, versos 5 e 6, chega a dizer que é um salmo que conclama a proteção divina contra os medos da noite e a praga que assola ao meio-dia, que podem ser interpretados como assombrações e o medo do que elas causam. Ah, pastor, eu trabalho com pessoas que mexem com tal coisa, que mexem com aquilo, e eu fico assombrada. Eu não gosto muito de ficar perto, não, né? De fato, o mundo espiritual existe e a gente precisa, na verdade, pedir proteção divina, né? Pedir a guarda de Deus, estar em comunhão com Ele em todo tempo e que o Senhor nos livre de todo o mal, tá? A lição de amanhã da Escola Bíblica Dominical, vamos dar uma passadinha nela aqui, olha, o Evangelho de João, o Evangelho do Verbo Divino, e eu quero convidar você a participar, permitindo Deus, o arrebatamento não acontecendo ainda hoje, estando na Escola Bíblica Dominical, amanhã às 8h30 em todas as Assembleias de Deus, tá? Inclusive, quero mandar um grande abraço a todos os evangelistas, pastores, líderes de congregação, corpo diaconal, membresia, professores da escola bíblica, alunos, classe docente e discente, que formam aí a maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, que foi iniciada aí por um jornalista inglês chamado de Robert Hickes, né? Então, queridos, olha, nós chegamos no 4º trimestre, já estudamos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e agora começamos. Amanhã será a segunda aula dessa lição de 13, que ela finalizará no final de dezembro, né? Fechando assim então o ano de 2025. E todo esse trimestre, outubro, novembro e dezembro, nós vamos estar mergulhando na pérola dos evangelhos, que é o Evangelho de João, fazendo lembrar que Mateus escreveu aos judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João, o Evangelho de João, que vem escrevendo para a igreja, que é a aglomeração dos santos. Os animais símbolos dos evangelhos, Mateus era o leão, apresentando Jesus como rei dos judeus, como rei dos reis. O animal símbolo de Marcos era o novilho, apresentando Jesus aos romanos como aquele que serve. Por isso que Marcos 10:45, Jesus chega a dizer que eu vim para servir e não para ser servido. Lucas, os gregos adoravam o corpo humano, então o homem, a perfeição humana. Aí Lucas vem apresentando Jesus aos gregos como o homem perfeito. O Nazareno, o Galileu, o filho de Maria e José, o homem perfeito. João já vem apresentando uma característica totalmente diferente do Cristo. O animal símbolo de João é justamente o que você vê na capa. Dá para ver aí? É uma águia, né? A águia é um animal que vive nas alturas, né? Então fala de céu, fala de divino, fala do Cristo, Filho de Deus. É tanto que João começa falando o verbo vivo que desceu do céu, né? Por isso o tema dessa lição é o Evangelho do Verbo Divino. Inclusive, a lição ela vem sempre reforçando que Jesus é Deus, que é uma das doutrinas das Assembleias de Deus, que Jesus, eu e o Pai somos um. E a lição de amanhã, vamos abrir aqui com muito cuidado, a lição de amanhã, que é 12 de outubro de 2025, Jesus, o convidado especial. E aqui nós vamos ver que
vai falar do casamento de Caná da Galileia, né? João 2:2, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. O vinho pode até faltar, mas se Jesus está na casa, a provisão vai chegar. Com ele a água torna-se vinho, o pouco torna-se abundância. Se você toma posse dessa palavra, dá um glória para Jesus aí bem forte. É Jesus o convidado especial. Pena que em algumas casas Jesus está do lado de fora, né? Jesus não foi convidado nem para a área da garagem, muito menos para a lavanderia, muito menos para a sala e pior ainda para dentro do quarto. Infelizmente, nós temos que convidar Jesus para estar na nossa casa, como foi esse convite inteligente aqui desse casal. O objetivo da lição de amanhã: conhecer o relato joanino sobre a transformação da água em vinho em Caná da Galileia e a sua importância para a nossa fé. Os objetivos específicos: primeiro, entender a importância de Jesus, ser convidado de honra. Segundo, descrever sobre o milagre da transformação da água em vinho. E terceiro, enumerar os propósitos do milagre. Então, a lição ela se divide aqui em, primeiro, Jesus, o convidado especial, esses nubentes, né? Sabendo da importância de Jesus, é claro que disseram, vamos convidá-lo, vai ser importante ele estar no nosso casamento. Foi um convite inteligente, inclusive, aqui, né? A Bíblia diz, hábito no alto e santo lugar, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, Isaías 57:15. De nada adianta as grandes mansões repletas de suntuosas festas se o Cristo provedor não estiver ali presente. E aqui a gente tem visto aí no mundo das celebridades pessoas que gastam rios de dinheiro, na verdade em dólares, em euros, né? Só o vestido, R$200 mil, só o local de locado de tantos milhões. Então, aí a pessoa principal para estar nesse relacionamento, que é a pessoa de Cristo, ele não é convidado. E é o que acontece? Meses depois, vem as indiferenças, vem as dificuldades da vida conjugal, da vida a dois. E aí, por não ter Jesus dentro desse lar, vai a pique. A Bíblia chega a dizer que o cordão de 3 dobras é muito mais resistente. Então, numa vida conjugal, é você, Deus e a sua esposa. É a sua esposa, Deus e você. Logo, tendo esse trio, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vem aqui o percalço das bodas, né? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, faltou alegria, faltou ali o principal alimento, a bebida principal de um casamento judaico. A transformação da água em vinho, o simbolismo do vinho na Bíblia, o conselho de Maria, o segredo do milagre, que foi a obediência daqueles trabalhadores, por mais que parecia improvável que fosse acontecer, na verdade, eles nem sabiam que iria acontecer. Eles apenas obedeceram a voz de Jesus para encherem as talhas, né? O propósito do milagre, que com certeza todo milagre é para manifestar a glória de Deus, né? Se o milagre acontece na nossa vida, primeiro é para a glória de Deus e segundo para benefício nosso, algo que Deus nos entrega, que Deus nos dá, uma cura ou algo parecido. Primeiro, a glória é para Deus, depois a gente fica feliz com aquilo que recebemos. Confirmar a fé dos discípulos, porque os discípulos estavam ali para ver o primeiro milagre acontecer, e esse primeiro milagre acontece justamente numa festa de casamento. E isso me diz muita coisa, que é porque Deus tem a família como um ambiente importante e ele não poderia estar fora dela, e nem deve. Então eu quero convidar você aí, convide a Jesus para dentro da sua casa o quanto antes possível. Ah, pastor, mas meu marido não é crente, minha esposa não está crente, meus filhos estão desviados, o que eu faço? Você está sendo esse ponto de luz aí.
A Bíblia diz que nós somos luz e sal. Então você está sendo aquele que vai continuar de forma persistente a levar o evangelho e quem sabe o Espírito Santo vai convencer o coração do marido, o coração do filho, da filha, do genro, da nora e poder voltar e regressar à casa do pai, como fez aquele filho pródigo, né? E o pai veio e o recebeu com todo amor. Então, enquanto a vida, né? Após a morte, segue-se o juízo. Tópico 3 e último da lição fala comprovar a divindade de Jesus. Todos servem primeiro o vinho melhor, o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Aqui nós vamos ver que, por mais que a festa tenha passado, e são 7 dias de festa, se eu não me engano, no casamento judaico, por mais que um casamento possa ter sido demorado, você que está aí com 20, 30 anos, Deus ele pode renovar o seu casamento, renovar a sua vida conjugal, trazendo vinho novo, trazendo alegrias de fato para dentro da sua casa, e ele é quem pode fazer esse milagre, demonstrando que de fato ele é Deus e que tem sua família como algo prioritário, como algo muito importante, porque a igreja de Cristo é formada por famílias. Pode até ter famílias que não estão na igreja, mas as igrejas estão formadas por famílias. Então eu quero aqui convidar você amanhã, ao permitindo Deus, participar da lição da Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Olha, um abraço ao nosso pastor Isamar Pessoa Ramalho, a missionária Nazaré, o pastor Isaac e esposa e filha que estão lá no Texas, o pastor Daniel Lopes, que fez aniversário ontem, se não me engano. Parabéns para você, que as mais ricas bênçãos de Deus permaneçam sobre a sua vida. E aqui estendo a todos os aniversariantes dessa semana, e são os anônimos, a gente não sabe os nomes, mas que Deus te abençoe. A irmã Ana Paula, lá do Campo do Murupu, esses dias esteve fazendo aniversário. Um grande abraço a toda a liderança ali do campo. E hoje, permitindo Deus, daqui a pouquinho vamos estar juntos, né? Então, amados, eu quero ler com você, né? Meu horário aqui está estourando, quero ler com você um texto de Mateus capítulo 14. Por favor, abra sua Bíblia. Você que está acompanhando a programação de hoje, 11 de outubro rosa. Um grande abraço à minha esposa, a missionária Josiane, minha mãe Maria de Lourdes, minha irmã Débora, minha filha Radassa e todas as mulheres que estão nos acompanhando. Que Deus continue com você, te dando vitória, não só nesse mês de outubro, né? Mas em todos os meses do ano. Então, em Mateus capítulo 14, do versículo 26 em diante, vamos lá para o versículo 26, chega a dizer o seguinte, o versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E aí, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Em algumas outras traduções chega a dizer assombrados, né? Ficaram assombrados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Aqui é onde se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eles estão no meio do mar e num barco, e aí o negócio agora apertou. De madrugada, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo, não tenham medo. Vou parar por aqui e já continuo o versículo seguinte. Essa palavra aqui do próprio Cristo falando para você e para mim, dizendo, não tenha medo. Quando as assombrações da vida, quando as situações contrárias possam vir contra você, não tenha medo se você está em mim, se você está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Olha, eu vou contar um outro fato que aconteceu comigo.
No meu trabalho, eu sou da área da segurança pública e houve um rádio lá, a SECOM chamou e disse assim, ó, tá tendo uma situação numa escola. E aí entrou lá 4 ocupantes, mais o comandante, e eu estava no meio. Vai, J da Silva, entra lá. E eu, como comandado, entrei. Beleza, até então tá tudo bem, estamos indo para uma ocorrência. Chegando nessa suposta escola, fila indiana, quando chegam na sala, que seria na biblioteca, eu era o último da fila, todo mundo abriu espaço e eu fiquei na beira da porta e o comandante me empurrou para dentro e fechou a porta e disse assim, isso aí é contigo, Josué. Aí eu disse assim, como assim é comigo? Aí ele disse assim, não, é porque diz que o rapaz aí tá endemoniado aí dentro. Aí eu digo, agora é só Jesus na causa, para ir fechar a porta comigo lá e o rapaz, assim, eu me lembro que era um jovem de uns 21 anos e na verdade ele não estava endemoniado, ele estava estarrecido, zangado, irado, com algumas situações que estavam acontecendo na vida dele. E aí tivemos uma boa conversa lá dentro, transparente, é claro que sempre por trás desses sentimentos, o inimigo das nossas almas, ele está trabalhando ali por trás, querendo matar, roubar e destruir. Não foi à toa que a gente foi acionado para ali estar. Deu um certo tempo, não me lembro quanto tempo foi, e pela graça de Deus na vida da gente, consegui sair com aquele jovem já mais calmo, entrou, fomos deixar na sua casa, demos a orientação à família, à mãe, o pai, para procurar uma igreja evangélica, pedir a graça de Deus para que ele possa estar sendo protegido, né? Porque o mundo espiritual, volto a dizer, ele existe, o mal existe, as entidades existem, os demônios existem, mas maior do que todas essas coisas é Deus. Todas as coisas estão subordinadas à autoridade de Deus. Certa vez, o diabo foi procurar a Deus e Deus perguntou, tu vens de onde, Satanás? Ele disse, eu estou vindo de rodear a terra. Ah, e tu viste meu servo Jó? Ele disse, vi teu servo Jó. Pois é, homem temente, fiel. E aí a gente já conhece essa história, que ele foi instigando a Deus, dizendo que Jó era rico, era próspero, por isso não tinha do que reclamar. E aí Deus permitia que ele tocasse nos seus bens. Ah, porque é o homem saudável, não tem do que reclamar. Deus permitiu tocar na sua saúde, na sua família e assim sucessivamente. O diabo, ele tem que se render aos pés de Cristo, aos pés de Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. E nós, como igreja, estamos sobre essa autoridade dada por Deus. Lembra que Jesus disse aos discípulos? Vocês farão coisas maiores do que estas. Então, o que há dentro de você, querido irmão e irmã que está me assistindo nessa programação, nesse final de programação aqui da rádio web, da programação do discipulado, falando sobre o discípulo e a assombração, é que, pastor, eu estou tendo esse tipo de problema em casa, com meu filho, com a minha filha, eu estou tendo problema de vendo vultos, ouvindo coisas na minha casa, ou no meu trabalho, ou coisa parecida, e eu sou crente, pastor, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas mesmo assim, então, você precisa se aprofundar numa campanha. Convide alguém de sua confiança para fazer uma campanha de oração, porque contra castas e demônios é jejum e oração. Então, nós estamos travando uma guerra espiritual. Nós estamos vivendo no mundo físico, mas que também estamos vivenciando uma guerra espiritual. Todos os dias nós travamos essa guerra e pedimos a graça de Deus, né? Então, você precisa, um dos segredos aí para vencer, mergulhe na oração, no jejum e essa campanha, para que todo o mal seja desfeito sobre esse parente, essa pessoa, ou até você mesmo. Congregue, esteja presente na igreja, firme-se no Senhor, corra do pecado como o diabo foge da cruz. E que Deus te dê vitória hoje, amanhã
e sempre, sabendo que aquele que está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Permitindo Deus, até o sábado que vem, e vamos estar aqui trazendo mais um assunto importante no discipulado, falando de Cristo para todos os cristãos. Tchau, tchau, um cheiro na alma de todos. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei.